Fala galera, Laerte Viana na área, temos novidade no canal. A partir de agora, uma vez por mês ou a cada 15 dias, ainda vai depender da demanda e da aprovação de vocês, temos um quadro novo aqui fazendo umas análises de lutas. Uma espécie de mapeamento de cada lutador, prévia dos confrontos, mostrar os pontos fracos, fortes, para apresentar para vocês quem tem mais chance de vencer. É claro que não serei eu que farei esse tipo de conteúdo, porque eu não tenho essa competência, mas sim um especialista que já trabalha com vários atletas do UFC, ajuda no camp, na preparação de cada um. Apresento a vocês Henrique Horaguchi. Ih, mané, esse aqui que é o canal do Laerte Viana? Caraca, cenário maneirinho, tá maluco? Ladies and gentlemen, boys and girls, quem fala com vocês é o Henrique. E sim, estamos no primeiro episódio do Quem Vence no Laerte Viana na área, mas a gente vai estrear uma luta muito acirrada, Beneil Dariush contra Renato Moicano, analisando os pontos fortes e fracos de cada um para ver quem vence. Só que antes disso, deixa eu me apresentar, porque quem é esse cara que vai apresentar e tá sempre aqui com vocês agora nesse quadro? Basicamente, eu sou um analista profissional de lutas, onde a minha função nos camps tem sido baixar todos os vídeos, assistir todas as lutas, analisar padrões estatísticos e de comportamento e de golpes do que o adversário tem a oferecer para ajudar lutadores a montar estratégia nos últimos camps. Minha carreira é relativamente curta, eu comecei em dezembro do ano retrasado, onde basicamente fiz a minha formação, o meu estágio lá na Fight Nerd, então aprendi com todos os nerds que vocês viram em 2024, mas principalmente com o Pablo Sucupira, onde a gente foi fazendo os scouts e os mapeamentos juntos. Inclusive sou eternamente grato por todos os aprendizados que tive lá. E depois fui testado na American Top Team, onde estive no camp da Dakota contra a Tayla Santos na final da PFL, mapeando a Tayla Santos para a Dakota. Logo após, estava no card do UFC Nova York, onde mapeei Michael Chandler contra Charles do Bronx. Fui chamado de última hora para o camp do Ian Gary contra Shavkat Rakhmonov. No total do cartel dos mapeamentos, atualmente estou com 19 vitórias e 4 derrotas, sendo as últimas 3 vitórias no último evento que vocês viram nesse sábado, onde estive no camp de Thiago Moisés, Marco Túlio e César Almeida. Mano, foi muito maneiro. 3 vitórias, 2 nocautes, um bônus de performance da noite. E agora tô aqui no canal do Laerte Viana analisando as lutas no maior evento do mundo. Então, se você tá pronto, vamos que bora! Uma coisa interessante de se observar é que Beneil Dariush é canhoto e Renato Moicano é destro. Então ambos vão estar de base espelhada. Mas Beneil Dariush não pode começar como ele geralmente começa. Porque se você olha, geralmente o primeiro golpe dele é um chute no tronco do adversário. Só que quem começava assim também era Benoit Saint-Denis, na última luta de Moicano. E o Moicano percebeu isso e estava esperando já o chute no meio do Saint-Denis. E foi exatamente esse chute no meio do tronco que permitiu com que o Moicano grudasse e causasse um inferno na terra, na vida do Saint-Denis no primeiro round. Então acredito que o Beneil Dariush não vai começar como ele geralmente começa, mas ambos vão estar disputando o centro. E dá para perceber que ambos buscam o centro principalmente pela movimentação do Moicano logo que ele sai e começa a ser encurralado na grade. Assim que ele começa a ser encurralado na grade, ele muda a base e começa a trotar para os lados até buscar o centro de novo. E outra coisa interessante de observar no Dariush é que, mesmo que ele não golpeie com a perna de trás, ele tende a jebear pouco e bater muito com a mão de trás. E ambos os golpes você consegue marcar bem a passada do adversário. Então se Renato Moicano ficar ligado nisso, pode trabalhar no erro do Dariush, fazendo ele errar muitos golpes e ganhar espaço com isso, e quem sabe ter uma vantagem na trocação logo nos primeiros segundos de luta. Mas se por um lado Dariush tem esse padrão, pelo outro lado Dariush pode explorar muito bem um padrão muito claro de Moicano, que é sempre quando a trocação reseta minimamente, ele tende a jogar um jab, e ele já se ferrou nisso na luta com o zumbi coreano, por exemplo. E a maioria das vezes que o adversário pisa firme para socar, Moicano busca o cruzado com a mão da frente instintivamente. Onde Kevin Kattar, por exemplo, já golpeou bem ele com esses golpes. Mas se caso Dariush consiga encurralar o Moicano, empurrando ele com seus golpes, tanto com a mão quanto com a perna de trás, é importante o Moicano manter a calma, porque Dariush não tem muito volume e tem paciência para cercar. Então a movimentação lateral, para ele não ser encurralado na grade, nem começar o grappling com desvantagem no clinch, é muito importante ele trabalhar bem a movimentação lateral com paciência e inteligência, porque o Dariush é um cara paciente cercando. Outro padrão muito claro do Dariush, onde Charles do Bronx conseguiu explorar muito bem, deu para ver que ele encontrou esse padrão, foi que logo depois da mão esquerda do Dariush,
ele cai para o lado direito do adversário. E Charles do Bronx, sabendo disso, jogava direto com a mão de trás e já subia com o high kick e funcionou demais para atordoar o adversário. Será que o Moicano vai explorar isso? Porque apesar de ter sido um erro recente que o Dariush pode muito bem ter consertado, é uma mania que ele tem há muitos anos, desde o início da carreira dele no UFC. Então não acredito que é algo fácil de você tirar. Então não se surpreendam se o Moicano começar a jogar a mão de trás seguido de um high kick na cabeça com a perna direita. Outra arma que o Moicano pode usar muito bem, que a gente conseguiu ver contra o Kevin Kattar, é que ele chuta muito bem nas pernas com a base espelhada, quando o adversário é canhoto. Então se você não entrar numa loucura igual o Dark Close tentou fazer com o Dariush, a tendência é que o Moicano consiga manter o controle na distância. Mas sinceramente eu acredito que essa luta não vai permanecer a maior parte do tempo na trocação, já que os dois ali depois de 90 segundos a 2 minutos de luta, eles tendem a grudar no clinch, e eles são muito bons em sujar a trocação indo pro clinch. Porém, o Dariush busca mais a nuca, enquanto o Renato Moicano busca mais os body locks. E aí, quem vai ter vantagem nessa? Eu acredito que o Moicano, porque o Dariush geralmente busca proativamente o clinch, onde ele começa as combinações buscando a nuca. Enquanto o Renato Moicano é de forma reativa, onde ele espera a ação do adversário para aproveitar o timing para grudar no body lock. E é difícil buscar a nuca do adversário quando tem alguém tentando te cinturar. Além da pujança física, tá a favor do Renato Moicano, porque claramente ele é um cara com mais massa muscular, além de ter tido menos lesões na carreira. Mas é um tipo de luta onde quem tiver espremendo na grade ou por cima no chão, vai ter muita vantagem na luta. Os dois têm altíssimo nível de chão, mas a gente sabe que no MMA, onde você pode trabalhar cotovelo, ground and pound de modo geral, tá por baixo é sempre um inferno. Então a vantagem inicial no clinch tende a ser pro Moicano, mas dar um body lock no Dariush não é nada fácil. Charles do Bronx tentou e acabou caindo por baixo. Até porque, lembrando novamente nas estatísticas, Dariush tem uma taxa de defesa de quedas melhor do que a do próprio Moicano, e o Matheus Ganho, que é um dos melhores wrestlers da categoria, não conseguiu quedá-lo. No chão por baixo, Dariush geralmente é mais ativo que o Moicano. Todos os momentos que ele teve por baixo, ele abriu a guarda e já deu botes nas pernas. Então o Moicano vai ter que estar muito atento a fugir dos escudos do adversário e ser aquele cobertor molhado que é a especialidade do Parrumpinha. Fora que a gente não tá falando do elefante na sala, que é, será que ele tá com a clavícula boa? Porque na última luta ele começou já com a clavícula lesionada e dava para ver claramente. E você vê nos vídeos que ainda tá machucado, então isso vira uma incógnita importante para a luta. O quanto que o Moicano tá 100% e o quanto essa lesão vai afetar o resultado. Mas acredito que além de uma tentativa de queda falha, ou de um próprio mérito da queda do Dariush, o maior risco que pode acontecer nessa luta é Renato Moicano entrar em alguma trocação franca com o Dariush. Porque Moicano tem pouquíssimos nocautes na carreira, Dariush tem a mão pesada e alguns adversários já testaram isso. Então vamos começar com os dados. Renato Moicano é mais jovem, mais alto, os dois têm a mesma envergadura, um cartel muito parecido no recorde profissional e no recorde do UFC, mas o Moicano tá vindo de uma fase melhor, onde tem 6 vitórias na categoria do peso leve, enquanto o Dariush está vindo de 2 derrotas. Mas essas derrotas é aquele famoso perdeu para quem, irmão? Porque ele perdeu para Charles do Bronx e Arman Tsarukyan, o que não é nenhum demérito e inclusive não é nenhum nível de adversário que o Renato Moicano enfrentou até então. E até se você olhar a quantidade de finalizações e decisões são muito parecidos. Renato Moicano tem 9 vitórias e 1 derrota por finalização, enquanto o Dariush tem 8 e 1. E na decisão os dois são idênticos, 8 vitórias e 1 derrota. Mas quando a gente está falando de nocaute, as coisas mudam um pouco. Ambos já perderam algumas vezes por nocaute, Renato Moicano 3 vezes e Dariush 5, mas Dariush já venceu 5 vezes por nocaute, enquanto Renato Moicano apenas 2, e inclusive a última vez foi no UFC 300 em cima do Jalen Turner. E não foi aquele nocaute numa trocação bruta, foi um nocaute no ground and pound depois de punir e frustrar bastante o adversário no chão. Porque se a gente olhar a precisão dos dois na trocação, é idêntico. Ambos os lutadores conectam 49% dos golpes que eles jogam. Porém, Renato Moicano tem um pouco mais de volume e, levando em consideração que o Dariush tem mais nocautes, o Dariush tem mais letalidade na trocação. Porém, apesar do Dariush gostar de uma bagunça, gostar de um caos enquanto a luta está em pé, ele é menos acertado que o Moicano, além de ter uma maior média de quedas por luta e uma melhor taxa de defesa de quedas. Então, resumindo, buscando o centro da luta no começo, induzindo que o Dariush chute no corpo para ele fazer assim como ele fez com o Saint-Denis, e se caso não tenha essa opção, punir com os low kicks na parte de dentro, mantendo a distância, fintando bem, ligado com a mão de trás e a perna de trás do Dariush, já que ele tem vantagem no clinch, tem mais pujança física, caso sua clavícula esteja 100%, as coisas tendem a dar certo. Mas eu só quero relembrar
que Dariush não é menos capaz em nenhum aspecto da luta se comparado com o Moicano. É pouco hype, mas muita luta. E talvez todo esse hype pela fase excelente do Moicano pode trazer falsas expectativas, porque, na minha opinião, é uma luta muito mais equilibrada do que estão dizendo por aí. Mas com a ajuda do seu mestre Parrumpinha, de toda a American Top Team, Renato Moicano é um lutador inteligente e acredito que ele vai vencer de forma tática numa luta apertada nos pontos. Mas e você, concorda comigo? Acha que o Moicano é favoritíssimo para essa luta ou é uma luta equilibrada? Será que o Dariush vai vencer? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima análise. Valeu, falou! E aí, o que vocês acharam do quadro novo? Gostaram do conteúdo apresentado pelo Henrique? Rico em detalhes, em conhecimento, e eu preciso desse feedback de vocês. Coloquem aqui nos comentários se está aprovado, se a gente continua, se faz mais. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram também, se inscrevam no canal, porque é muito importante. Preciso desse apoio e desse feedback de vocês para a gente seguir. Essa é apenas uma das novidades que aparecerão aqui no canal em 2025, beleza? Quem quiser aproveitar as dicas para fazer uma fezinha lá na Stake, o link tá aqui embaixo. A Stake mudou, tá? É uma nova plataforma aqui no Brasil, então é só a partir do link que tá aqui embaixo. Os links que usavam antes, em 2024, esquece. Usem agora esse link que está fixado aqui nos comentários para fazer o cadastro e usar lá na Stake. Fechou? Além dessa luta do Renato Moicano contra Beneil Dariush, tem muitos outros combates que chamam a atenção. O link está aqui embaixo. Responsabilidade, hein? Apenas se for maior de 18 anos. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí e eu conto com a audiência e a companhia de todos vocês. Valeu!